Miguel estava no centro de Lisboa, o sol de verão batendo forte nas calçadas de pedra antiga, quando viu Tiago beijando outro homem na sombra de um café escondido. Seu coração parou por um instante, o mundo ao redor borrando em um turbilhão de ruídos, o riso de turistas, o tilintar de copos, o apito distante de um elétrico. Ele piscou, tentando negar a realidade, mas lá estava, inegável, o homem que ele amava há 3 anos, o mesmo que jurara fidelidade eterna, agora entrelaçado com um estranho. Sem pensar, Miguel avançou, os punhos cerrados, a voz tremendo de raiva e dor. Tiago! O que é isso? Gritou ele, chamando a atenção de todos ao redor. Tiago se virou, o rosto pálido como leite, os olhos arregalados em pânico. O outro homem, um rapaz de cabelos escuros e sorriso confiante, apenas ergueu uma sobrancelha, como se aquilo fosse uma brincadeira. Miguel, espera. Não é o que parece, murmurou Tiago, mas as palavras soaram vazias, como um eco em uma igreja abandonada. Naquela noite, de volta ao apartamento pequeno que dividiam em Alfama, o ar estava pesado com o silêncio quebrado apenas pelo som distante de fado vindo da rua. Miguel sentou-se no sofá desgastado, as mãos tremendo enquanto segurava uma taça de vinho tinto, o mesmo que eles compravam nas feiras locais. Tiago andava de um lado para o outro, tentando explicar. Foi um erro, Miguel. Eu estava confuso. A pressão da família. Você sabe como é. Mas Miguel não queria ouvir desculpas. Ele se lembrava de como tudo começara. Eles se conheceram na universidade, em Coimbra, onde Miguel estudava Direito e Tiago, Arquitetura. Um amor proibido que floresceu em segredo, longe dos olhos conservadores de suas famílias. A família de Tiago era de uma vila no Alentejo, católicos devotos que esperavam que o filho se casasse com uma boa moça e continuasse a linhagem. Tiago sempre falava sobre o pai, um homem rígido que via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Se ele soubesse, me deserdaria, dissera Tiago uma vez, com lágrimas nos olhos. Miguel, por outro lado, vinha de uma família mais liberal em Porto, mas mesmo assim, o medo de julgamento social o assombrava. Ele havia sacrificado tanto por esse relacionamento, mentiras para amigos, noites solitárias fingindo ser solteiro em eventos familiares. E agora, isso. Quem é ele? Perguntou Miguel, a voz baixa mas afiada como uma lâmina. Tiago hesitou, sentando-se ao lado dele, mas Miguel se afastou. Chama-se André. É um colega de trabalho. Foi só uma vez. Eu juro. Mas Miguel sabia que era mentira. Ele havia visto mensagens no celular de Tiago semanas antes, ignorando-as por medo de confrontar a verdade. Agora, a dor se transformava em raiva. Você me traiu, Tiago. Depois de tudo que passamos juntos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Tiago, mas Miguel não se comovia. Ele se levantou, pegando as chaves. Preciso de espaço. Não volte para casa hoje. Nos dias seguintes, Miguel vagava pelas ruas de Lisboa, o Tejo refletindo o sol como um espelho quebrado. Ele pensava em como sua vida havia mudado desde que assumira sua sexualidade. Aos 18 anos, contara aos pais, que o aceitaram com relutância, mas o advertiram sobre as dificuldades. A sociedade portuguesa ainda é conservadora, filho. Tenha cuidado, dissera a mãe. E ele tivera. Mas com Tiago, sentira-se completo, como se pudesse enfrentar o mundo. Agora, essa ilusão se desfazia. Ele ligou para o melhor amigo, Pedro, que morava em Sintra. Preciso conversar, disse Miguel, a voz rouca. Pedro, que era hétero mas apoiava Miguel incondicionalmente, ouviu tudo em silêncio. Traição é traição, independentemente de gênero. Mas pense no contexto, Miguel. Tiago vive sob pressão constante. Miguel balançou a cabeça, mesmo que Pedro não pudesse ver. Isso não justifica. Eles conversaram por horas, Pedro lembrando Miguel de como a sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, o casamento gay era permitido desde 2010, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em famílias tradicionais. Enquanto isso, Tiago lutava com seus próprios demonios. Ele se hospedou em um hotel barato no Bairro Alto, bebendo sozinho em bares lotados de turistas. Lembrava-se da infância, das missas dominicais onde o padre pregava contra pecados da carne. Seu pai, um agricultor endurecido pela vida, sempre dizia: um homem de verdade constrói uma família.
Tiago havia escondido sua orientação por anos, até conhecer Miguel. Mas o peso da expectativa familiar o corroía. André fora uma escapada, uma forma de aliviar a pressão, mas agora via o erro. Eu o amo, murmurou para si mesmo, mas as palavras soavam ocas. Miguel decidiu confrontar Tiago novamente. Marcou um encontro em um parque perto do Castelo de São Jorge. O ar estava fresco, pássaros cantando, mas a tensão era palpável. Por quê? Perguntou Miguel, direto. Tiago suspirou. Meu pai descobriu sobre nós. Ele me deu um ultimato, terminar ou perder tudo. Miguel sentiu um frio na espinha. E você escolheu me trair em vez de lutar. Tiago baixou a cabeça. Eu tive medo. Mas agora vejo que foi errado. A conversa se estendeu, revelando camadas de dor. Miguel percebeu que sua própria insegurança o impedia de perdoar. Eu sacrifiquei minha paz por você. E você me paga assim. Tiago implorou, dê-me uma chance de consertar. Mas Miguel saiu, deixando Tiago sozinho com suas lágrimas. Aquela noite, Miguel sonhou com um futuro sem Tiago, mas acordou com o peito apertado. O amor não desaparecia da noite para o dia. Dias viraram semanas. Miguel se jogou no trabalho, em um escritório de advocacia especializado em direitos humanos. Ele defendia casos de discriminação, ironicamente, enquanto lutava com a sua própria. Uma cliente, uma mulher trans, contou sua história de rejeição familiar, e quando a de Tiago. Às vezes, o medo nos faz fazer coisas estúpidas, disse ela. Miguel assentiu, pensando em Tiago. Tiago, por sua vez, confrontou o pai. Em uma viagem ao Alentejo, sentou-se à mesa da cozinha rústica. Pai, eu amo um homem. E isso não vai mudar. O pai ficou em silêncio, o rosto endurecido. Você me envergonha. Tiago sentiu o mundo desabar, mas pela primeira vez, sentiu-se livre. Então, me deserde. Mas não vou viver uma mentira. De volta a Lisboa, Tiago procurou Miguel. Eu contei tudo ao meu pai. Perdi a herança, mas ganhei minha verdade. Miguel, surpreso, sentiu um misto de orgulho e raiva. E o André? Tiago jurou que era o fim. Mas Miguel hesitava. Traição deixa cicatrizes. Miguel e Tiago tentaram reconstruir o relacionamento, mas as rachaduras eram profundas. Eles marcavam jantares românticos em restaurantes à beira do Tejo, mas as conversas inevitavelmente voltavam à traição. Eu confio em você, perguntava Miguel, os olhos fixos no rio calmo. Tiago respondia com promessas, mas o ar de desconfiança pairava como névoa matinal. No trabalho, Miguel se envolvia cada vez mais em casos de direitos LGBT. Um em particular o marcou, um jovem de uma família muçulmana em Lisboa, expulso de casa por ser gay. Eles dizem que é contra Deus, contou o rapaz. Miguel via paralelos com Tiago. A sociedade nos força a escolher entre amor e família, refletiu ele em uma reunião com colegas. Sua chefe, uma mulher experiente, aconselhou, mas às vezes, a escolha certa dói mais. Tiago, agora desempregado após uma briga com o chefe, que descobrira sobre André e usara isso contra ele, procurava novo emprego. Ele se candidatava a vagas em estúdios de arquitetura, mas o stress o consumia. Em uma entrevista, o entrevistador perguntou sobre família. Solteiro, mentiu Tiago, odiando-se por isso. À noite, ligava para Miguel, voz cansada. Estou tentando, amor. Miguel suavizava, eu sei. Mas a pressão social aumentava. Amigos em comum começaram a fofocar. Ouvi que Tiago te traiu, disse uma amiga em uma festa. Miguel sorriu forçado, mas por dentro fervia. Ele confrontou Tiago novamente. Todo mundo sabe. Como vou lidar com isso? Tiago pediu perdão, mas Miguel via a hipocrisia da sociedade portuguesa, progressista na lei, mas conservadora no dia-a-dia. Uma virada veio quando a mãe de Miguel visitou. Ela, sabendo do relacionamento, sempre fora cautelosa. Filho, o amor é complicado. Mas traição é um sinal. Miguel defendeu Tiago, ele está mudando. A mãe suspirou. E você? Está se sacrificando demais.
Aquela conversa plantou dúvidas. Tiago, sentindo o abismo crescer, procurou terapia. Em sessões com um psicólogo enxerto, explorava seus conflitos internos. Cresci acreditando que ser gay era errado. A traição foi uma fuga. O terapeuta perguntou: e agora? O que você quer? Tiago respondeu: Miguel. Mas preciso me aceitar primeiro. Enquanto isso, André reapareceu. Enviou uma mensagem: sinto sua falta. Tiago deletou, mas contou a Miguel. Veja, estou sendo honesto. Miguel apreciou, mas o ciúme persistia. Eles decidiram viajar para o Algarve, para reconectar. Na praia de areia dourada, andaram de mãos dadas, ignorando olhares. Aqui, somos livres, disse Tiago. Miguel sorriu, mas pensou: por quanto tempo? De volta, a realidade bateu. O pai de Tiago ligou, furioso. Você destruiu a família. Tiago chorou, mas manteve firme. Miguel o consolou, mas sentia o peso. Estamos pagando o preço. Meses passaram, o relacionamento oscilando. Miguel recebeu uma promoção, mas recusou por exigir viagens. Não quero te deixar sozinho, disse a Tiago. Tiago sentiu culpa. Não sacrifique sua carreira por mim. Uma crise veio quando um primo de Tiago, sabendo do segredo, ameaçou expor tudo nas redes sociais. Se não terminar, conta a todos. Tiago confrontou o primo: faça o que quiser. Não vivo mais em medo. O primo recuou, mas o dano estava feito, rumores se espalharam. Miguel, exausto, questionou tudo. Em uma noite chuvosa, disse a Tiago: talvez precisamos de um tempo. Tiago implorou: não desista de nós. Mas Miguel saiu, caminhando sob a chuva, lágrimas misturando-se à água. Sem Tiago, Miguel se sentia vazio. Morava sozinho no apartamento, ecos de risos passados assombrando-o. Ele se jogava no trabalho, defendendo um caso de discriminação em uma empresa. O preconceito destrói vidas, argumentou no tribunal. O juiz, um homem idoso, assentiu, mas Miguel via ironia, sua própria vida em pedaços. Amigos tentavam animá-lo. Pedro o levou a um bar gay em Príncipe Real, vida continua, disse. Miguel dançou, mas sentia-se deslocado. Um homem se aproximou, charmoso. Você parece perdido. Miguel conversou, mas pensou em Tiago. Desculpe, não estou pronto. Tiago, morando com um amigo, lutava com depressão. Ele visitava a família no Alentejo, tentando reconciliação. A mãe, mais compreensiva, disse: seu pai é teimoso, mas te ama. Tiago chorou: eu amo Miguel. A mãe abraçou-o: então lute por ele. Inspirado, Tiago voltou a Lisboa e procurou Miguel. Encontrou-o em um café. Eu mudei. Terapia me ajudou. Miguel ouviu, coração acelerado. E a traição? Tiago admitiu: foi meu erro maior. Mas aprendi. Eles reataram cautelosamente. Caminhadas no Parque Eduardo VII, conversas profundas. Mas a sociedade testava. Em um evento familiar de Miguel, um tio comentou: homens juntos. Não é natural. Miguel defendeu: amor é amor. Tiago, orgulhoso, apertou sua mão. Porém, novo conflito: Tiago recebeu oferta de emprego em Madrid. É uma chance, mas longe de você. Miguel sentiu medo. Vá, se for o melhor. Mas por dentro, doía. Tiago recusou: nosso amor vale mais. A pressão familiar de Tiago culminou em uma visita surpresa do pai. Filho, volte para casa. Esqueça essa loucura. Tiago enfrentou: essa loucura é minha vida. O pai saiu furioso, mas plantou sementes de dúvida. Miguel, sentindo a tensão, propôs morarem juntos novamente. Vamos enfrentar juntos. Tiago aceitou, mas André ligou: preciso te ver. Tiago recusou, mas contou a Miguel. Transparência fortalecia. No entanto, uma traição maior veio. O primo de Tiago postou fotos antigas deles online, com legendas homofóbicas. Comentários odiosos choveram. Miguel leu,
ferido. Isso nunca acaba. Tiago deletou, mas o dano social era real. Amigos se afastaram. Trabalho de Miguel questionado. Somos alvos, disse Miguel. Tiago jurou, lutaremos. O escândalo online escalou. Miguel perdeu um cliente conservador. Não queremos controvérsias, disseram. Ele sentiu raiva, por sermos quem somos. Tiago, demitido novamente, afundou em desespero. É minha culpa. Eles se uniram contra o mundo. Participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, bandeiras arco-íris tremulando. Somos visíveis agora, disse Miguel. Tiago, nervoso, segurou sua mão. Mas em casa, discutiam. Vale a pena? Perguntou Tiago. Uma reviravolta, o pai de Tiago apareceu, arrependido. Vi as notícias. Errei. Reconciliação tímida começou. Aceite Miguel, pediu Tiago. O pai assentiu, tentarei. Mas felicidade era frágil. André, obcecado, confrontou Tiago. Você me usou. Tiago admitiu, sim, e me arrependo. André ameaçou, contarei tudo. Tiago contou a Miguel, fortalecendo confiança. Miguel questionava moralidade. Traímos nossas famílias por amor. Em terapia conjunta, exploravam. Amor requer sacrifícios, disse o terapeuta. Novo drama, mãe de Miguel adoeceu. No hospital, ela sussurrou, seja feliz, filho. Miguel chorou, Tiago ao lado. Ela nos apoia. Mas pressão social persistia. Em um jantar com amigos, comentários sutis feriam. Tiago explodiu, parem de julgar. Amizades romperam. Miguel propôs casamento. Legalizemos nosso amor. Tiago hesitou, com tudo isso. Mas aceitou. Preparativos trouxeram alegria, mas família de Tiago resistia. No dia do casamento civil, o pai de Tiago apareceu. Estou aqui por você. Emoção fluiu. Mas André invadiu, gritando acusações. Caos em Suede. Miguel confrontou André, saia. Tiago defendeu, meu passado não define meu futuro. Pós-incidente, o casamento prosseguiu, mas sombras pairavam. Casados, mudaram para um apartamento maior em Belém. Novo começo, disse Miguel. Tiago sorriu, mas olhos tristes. Rotina trouxe normalidade, mas conflitos internos surgiam. Miguel sonhava com traição, acordando suado. Confio em você. Tiago tranquilizava, sim. Sociedade testava, vizinhos fofocavam, mas eles ignoravam. Tiago encontrou emprego estável, Miguel avançou na carreira. Mas uma escolha moral surgiu, um amigo pediu que mentissem por ele em um caso de custódia, escondendo orientação. É errado, disse Miguel. Tiago concordou, recusando. Integridade acima de tudo. Família de Tiago melhorava. Jantares awkward, mas progresso. Pai perguntou, são felizes? Tiago, sim. Porém, André retornou, chantageando com provas antigas. Paguem ou exponho. Tiago pagou, mas contou a Miguel. Errado. Miguel reportou à polícia. Investigação revelou André como manipulador. Preso, alívio veio. Mas dano psicológico persistia. Miguel refletia, pagamos caro pelo amor. Tiago, mas valeu. Anos passaram, adotaram uma criança. Não, decidiram não, por pressão. Em vez, ajudavam comunidade LGBT. Em uma conferência, Miguel falou, amor gay enfrenta barreiras, mas persevera. Mas dúvida, fizemos escolhas certas. Com o tempo, Miguel e Tiago construíram uma vida sólida. Viajavam por Portugal, de Porto a Faro, celebrando aniversários. Mas memórias de dor voltavam em noites quietas. Se pudesse voltar, mudaria algo? Perguntou Miguel. Tiago, não trairia você. Sociedade evoluía lentamente. Leis protegiam, mas preconceitos persistiam. Em uma eleição, votaram em candidatos progressistas. Mudança vem devagar, disse Tiago.
Um conflito final. Pai de Tiago morreu. No funeral, família acusou Tiago de causar stress. Miguel defendeu, ele se reconciliou. Herança negada, mas liberdade ganhada. Miguel publicou um livro sobre experiências, inspirando outros. Histórias como a nossa salvam vidas. Tiago, agora arquiteto renomado, projetou um centro LGBT. Meu legado. Mas em um momento íntimo, Miguel admitiu, às vezes, questiono se o amor vale o sofrimento. Tiago, vale, porque nos tornamos melhores. A vida continuou, com altos e baixos. Eles envelheceram juntos, testemunhando mudanças sociais. No fim, refletindo no Tejo, Miguel pensou nas escolhas, traições, perdões. Será que trair por medo justifica o dano causado, ou a honestidade absoluta é sempre o caminho certo, independentemente do custo?